amigos e senhores, estamos em mais um episódio do podcast Na Ponta do Tatame com Dario Tutolomondo. Conta um pouco pra gente sobre você, Dario, o que te motivou a iniciar no Jiu-Jitsu? Então, gente, eu sou professor de arte. Eu fui formado na UFRJ, no curso de Belas Artes, em pintura. E depois eu fiz o mestrado na Universidade Federal Fluminense, né? E eu sempre tive esse interesse no desenho e em que as pessoas pudessem ter acesso a um ensino de arte de qualidade. Isso acabou me levando ali para a carreira de professor, né? E conforme eu fui me especializando, fui tentando diversos concursos até conseguir passar aqui em Seropédica, na Universidade Rural, para dar aula de desenho, né? Como eu já desejava há algum tempo, né? Eu não sou de Seropédica, então quando eu cheguei aqui eu não tinha conhecimento com ninguém, eu não tinha amigos, eu não conhecia direito a cidade. Eu já tinha uma experiência aqui de professor substituto, mas eu vinha, ficava um tempo e descia para Botafogo, que era onde eu morava, né? Na minha infância, eu pratiquei durante muitos anos Kung Fu, então eu sempre tive um interesse por esse universo das lutas, né? Era muito fã de UFC, então eu via muito as lutas do Royce Gracie, aquilo me estimulava a querer conhecer mais acerca de lutas, modalidades de grappling, modalidades de luta agarrada, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de treinar. E estando aqui em Seropédica, uma das coisas que eu pensei o que eu vou fazer com o meu tempo livre quando eu não estiver trabalhando, né? Porque às vezes a gente precisa de um tempinho ali para desestressar, descansar. E eu vi essa oportunidade como a oportunidade de fazer uma coisa que eu sempre tive vontade e eu nunca tinha levado para frente, né? Eu até cheguei a fazer alguns treinos experimentais em alguns momentos anteriores, mas por algum motivo não dei continuidade, né? Então, quando cheguei aqui, eu falei, vou procurar um lugar para treinar jiu-jitsu, e isso acabou me trazendo aqui no tatame da Aliados, né? E quando eu cheguei aqui, comecei a treinar, eu já me senti acolhido, senti que era um ambiente positivo e comecei a colher ali os benefícios, né, no meu dia a dia de professor, né? A vida do professor, às vezes, ela é muito parada, a gente trabalha muito sentado, corrige prova, passa muitas horas no computador, né? Então, poder tirar ali um tempo durante a semana para me movimentar, alongar e estar com pessoas aqui, né? As pessoas também trazem essa vivência do lugar, né? Então, eu conheci Seropédica através do meu treino de jiu-jitsu, né? Que foi onde eu entrei em contato com as pessoas que já moravam aqui, né? E isso para mim foi uma experiência extremamente positiva. Pô, Dario, muito interessante a história de como você chegou até aqui e tu já tá treinando há algum tempo, né? Conta pra gente sua experiência em campeonatos. Então, na verdade, eu vou treinando aí tem 3 anos. Nesses 3 anos eu tive oportunidade ali de disputar 5 campeonatos, né? Sul-americano, brasileiro, campeonato interno da equipe, né? Eu lembro que
quando eu iniciei, né? Você começa muito, muito empolgado, né? E essa possibilidade de você disputar o campeonato é algo que te motiva, né? Mais ainda no treino. A disputa do campeonato é algo que faz a equipe trabalhar unida, né? Então você vai disputar, você vai ter um outro colega que também vai disputar, e aí Um torcendo pela vitória do um outro, torcendo, né? E também ajudando no treino, né? Porque tá todo mundo ali numa frequência de energia alta, e esse provavelmente foram os momentos onde eu senti, em termos de técnica, né? Apesar de ser ainda muito iniciante, uma evolução, assim, a minha primeira evolução, né? Onde começou alguma coisa ou outra aqui dar certo, né? Porque o jiu-jitsu, ele tem um grau de dificuldade, né? Acho que também pelo fato de eu ter iniciado já com uma certa idade, talvez isso seja mais um fator, né? Mas esses momentos de tentar evoluir para competir e deram ali um gás a mais, né? E fora a experiência de você estar ali sobre os olhares da plateia, você ter a torcida, né? O pessoal que está torcendo para você, as outras torcidas ali, todo mundo muito engajado ali, né? No que está acontecendo. E também é uma experiência muito família, né? Eu lembro de ter levado meu pai para assistir, então isso vai expandindo também os laços, né? Entre as pessoas, né? Isso é bastante interessante, e é muito diferente a luta do campeonato, né? Eu sinto, né? No meu caso em especial, uma diferença muito grande da luta do campeonato para quando a gente está treinando aqui no tatame. É muito mais aguerrido, né? O oponente, você não sabe qual é a história dele, você não sabe quais as técnicas que ele usa. Então é tudo muito novo, muito urgente. O próprio ambiente, ele te adrenaliza, né? Então o seu pensamento, ele funciona de uma forma diferente quando você está no tatame do campeonato de quando você está na academia. E aí, às vezes, um detalhe ali vai fazer uma diferença, né? É você ter aquela oportunidade de se experimentar e de dar um pouco a mais, né? Poder botar ali um pouco mais de vontade, né? Eu falo muito que uma das coisas que eu fazia no início, quando eu comecei a treinar, era resistir muito nas finalizações, né? Às vezes o golpe tá encaixado ali durante o meu treino, eu ficava tentando resistir, né? E com o tempo eu fui vendo que era mais interessante no treino, como encaixou, bateu, e dar fluidez para o jogo, né? Então, nesse momento da competição, é aquele momento onde você vai elevar ali as tuas capacidades no máximo. Então, se é para resistir ali, vou resistir, tentar buscar a vitória, tentar inverter a posição, né? Se tiver num momento mais de adversidade, e se tiver por cima ali, tentar finalizar ou manter a posição. Você teve bastante experiências, né, em campeonatos, experiências diferentes, mas teve algum outro momento mais marcante na sua jornada no jiu-jitsu? Então, o que ficou gravado ali na minha memória, né? Alguns ficaram, né? Mas tem um momento específico, né? Foi logo no primeiro dia que eu entrei, né? Que eu fui fazer o rola, né? E eu sou grande, eu agora
ganhei um pouco de condicionamento, então tô batendo 100 quilos, mas provavelmente quando eu entrei estava pesando 112, né? E a primeira pessoa que eu lutei que foi você, né? E a gente tem uma diferença de peso considerável, né? Eu lembro de ter tentado ali travar a sua movimentação, né? Mas você conseguiu ali ganhar as costas ali, né? E é complicado, né? Esse primeiro contato, né? Onde você é finalizado, assim, e é finalizado por uma pessoa que, em termos de tamanho, de peso, é bem menor que você. E isso te dá uma clareza ali, né? Da importância da técnica, né? E como dentro do tatame, né? É claro que quando você soma a técnica à força, a força vai contribuir também, mas só a força não vence, não vai sobrepujar ali o entendimento técnico na luta, né? Então isso foi algo que já de primeira te desperta ali para você buscar ali o caminho de um aprimoramento, né? Não achar que o jiu-jitsu é um esporte de grosseria, né? Um esporte onde a força bruta vai vencer, né? Mas sim ali a repetição, o refinamento, né? E isso desperta ali para uma consciência também de cuidado, né? De cuidado com o seu corpo, né? De cuidado com a integridade física do colega, né? Você poder vencer a luta e dominar, né? Você está sempre visando a vencer, né? Finalizar o oponente, mas sem precisar fazer isso de forma grosseira, né? Ou danosa. Isso é comparado ao xadrez, né? Ao jiu-jitsu. Exatamente, sim. Cada movimento é uma resposta, né? E se eu jogo xadrez, né? Eu acho o xadrez um jogo muito interessante pela quantidade de movimentos que ele tem. Então, você tem uma variedade de possibilidades que são infinitas, né? Você tem diversas peças ali que se movimentam e se comportam de forma diferente, reagem de forma diferente. Uma peça pode ter ali um privilégio ali, né, sobre a outra, igual no jiu-jitsu, né? Às vezes um movimento vai anular o outro, né? Um movimento vai favorecer em uma determinada situação, ou o contrário, né? Você tomar a decisão errada, ali é checkmate, game over, vai ser finalizado. Voltando um pouquinho na sua vida profissional, Dario, conta pra gente um pouco sobre artes. Então, cara, a artes, ela é minha profissão, né? E é uma atividade que ela me acompanha desde que eu era muito, muito novo. Eu sempre gostei de desenhar e sempre fui fascinado por imagens, né? Seja um quadro, uma imagem que eu via numa revista. Tem uma relação muito grande com a minha família, né? Meu pai, ele gostava muito de ler, né? Então ele trazia revistas com ilustrações e eu ficava ali horas e horas, né, com aquelas revistas e aquilo ali, e comecei a fazer o que toda criança faz, né? Que é tentar copiar ali, imitar. E foi uma coisa que, diferente da maior parte das pessoas, que em algum momento a pessoa tem um corte ali, né? Começa a desenvolver outros interesses e bota aquele interesse pelo desenho, pela pintura de lado. Eu fui dando prosseguimento, né? E fui incorporando aquilo como um caminho de vida, né? Até chegar naquilo que eu havia comentado no início, né? Do fato de a gente estar num país onde as possibilidades
para a pessoa que quer viver profissionalmente de arte são um tanto quanto limitadas, né? E eu acredito que para desenho, pintura, arte visual no geral é mais ainda do que para algumas outras categorias e tipos de arte, né? E no meu tempo de adolescente, de jovem, era mais ainda, né? Hoje em dia você ainda tem internet, isso te permite ter um contato maior com o mundo. E, bem, existem, acho que, alguns pontos de contato ali entre o jiu-jitsu e as artes marciais no geral, com as artes visuais também, né? As pessoas não costumam fazer muito essa ligação, né? Mas a consciência corporal para o artista que trabalha com a imagem, ela é muito importante, né? A gente vive num mundo onde a gente é apresentado ao lápis e à caneta e a gente utiliza essa ferramenta majoritariamente para escrever, né? Então, o movimento da escrita, que é um movimento ali com a pontinha da mão, é algo que impregna a pessoa. Só que quando você vai desenhar, você não desenha igual você escreve. Você precisa se utilizar do corpo todo. E aí entra aquilo que a gente chama do gesto, o gestual, né? Então, quando eu tenho um aluno ali que é iniciante, que ele ainda está nos primeiros passos, a primeira coisa que eu ensino é essa relação do desenho, da pintura com o corpo. Então ele vai aprender a ganhar uma distância. É uma coisa, se for dar uma queda, se você entrar em queda na distância errada, a queda não vai sair. Você quer fazer uma linha, quer dar uma pincelada, você precisa ter esse calmo. Você precisa entender como olhar para o quadro. Então, se você olhar de perto, só vai ver detalhe. Você não vai ter um panorama do todo. Então, você precisa afastar para olhar. Precisa aprender a usar a articulação do cotovelo para riscar, para pincelar. Precisa aprender a usar o ombro, né? E até mesmo o tronco, né? Porque você, quando observa um quadro, mesmo que você não tenha consciência, quando o artista ele imprimiu ali uma pincelada com uma qualidade plástica bem executada, né? Com uma variação na forma, aquilo vai despertar o sentido de beleza que a imagem pode trazer para você. E assim, fora essas questões, né? Tem questões culturais. Se você for analisar no Japão, na China, eles têm manifestações artísticas aonde o foco não é a representação em si, mas sim o gesto. Então você vai ter adaptações de pincel, o uso da tinta ali, toda uma filosofia, né, vinculada com a natureza e a representação contemplativa e essa questão do gesto e do movimento. Pô, após essa aula espetacular expondo a relação entre artes visuais e artes marciais, pontue pra gente alguns benefícios do jiu-jitsu na sua ótica. Então, Heitor, a gente aí tem um conteúdo aí que dá pano pra manga, porque existe aquela dimensão mais imediata, né, que é a parte física, né? Então, desde que eu comecei a treinar, a minha mobilidade melhorou 100%, né? Lembrando que eu já tenho 41 anos, né? Cardio melhorou, minha disposição, minha respiração, controle de peso, né? Que para mim era algo muito difícil, né? Também isso melhorou bastante, eu consigo manter ali o meu peso controlado. E a gente sabe que você está acima do peso ali durante muito tempo, já com uma certa idade, você pode começar a trazer uma série de problemas, né? Então, eu acredito que aquelas pessoas que têm ali uma situação parecida com a minha, benefício é muito grande, assim, né? Eu aconselharia e recomendaria, né,
a prática do jiu-jitsu aí com certeza, tá? E existe uma outra dimensão, né, um outro lado que ele extrapola essa parte física, que está relacionado com a tua mente, como você se sente. Hoje em dia a gente vive numa sociedade onde o ritmo de tudo é muito acelerado e as pessoas cada vez mais desenvolvem ali distúrbios de ansiedade, mesmo que a pessoa não tenha um quadro agravado, né? É comum que essa imediaticidade de ter que responder ou de estar sempre conectado, né? Então você não consegue se desvincular ali dos problemas do dia a dia. Tá sempre alguém te mandando uma mensagem, cobrando uma tarefa do trabalho, ou trazendo algum problema para você. E o jiu-jitsu ele vai te ajudar, né? Eu creio que isso vale para as outras pessoas como vale para mim, a ficar mais tranquilo e lidar de uma forma mais saudável com essas adversidades, combater essa ansiedade no dia a dia, né? O momento que você entra, né, para treinar, para fazer o bola, comigo ele oblitera, ele apaga todos os meus problemas. É o momento que você foge da realidade ali, onde Isso. relaxa. É um momento que eu relaxo. Às vezes é difícil, né? Você pode estar numa praia, num cinema, num barzinho, e teoricamente deveriam ser momentos onde você ia se desconectar e relaxar, e às vezes você não consegue. E no jiu-jitsu, para mim, mais do que nas outras atividades extras, assim, eu consigo esquecer. Qual é o resultado disso? Quando eu saio daqui, eu sinto essa renovação na minha energia, na minha força. Eu vou para resolver os problemas de uma forma muito mais tranquila. Até porque esse momento é um momento, às vezes, que surge. Quando você se desconecta, às vezes surge ali um novo ponto de vista, né? Você se afasta um pouquinho e consegue ver o problema, uma solução, né? Exatamente por estar mais tranquilo. E a própria natureza da prática, né? Ela exige de você um controle, uma confiança muito grande. Por quê? Você vai ser exposto a momentos de adversidade, a momentos difíceis, a situações que você vai ser obrigado a desenvolver ali uma temperança, uma resiliência para entender como lidar com aquilo, né? É claro, você está num ambiente controlado, então o risco é sempre controlado, os colegas de treino eles estão ali para fazer você evoluir, não para te prejudicar, então você confia, né? Você está trabalhando ali a tua confiança nas pessoas, e você pode levar essa confiança no teu dia a dia, né? Numa equipe de trabalho, numa relação familiar, né? Acaba que isso ecoa, né? E essa resiliência, esse tempo de saber esperar, não, pô, tá difícil agora, mas eu sei que se eu for por aqui, tiver um pouco de paciência, eu vou superar esse momento. Isso tudo se reflete no teu dia a dia, né? Aquilo que a gente vive aqui no tatame vai ser levado como um valor, né? Como uma qualidade para a vida, né? Então hoje eu me vejo em momentos de dificuldade, né? Tendo muito mais tranquilidade e muito mais paciência para resolver, e vai resolver e vai dar tudo certo. Então eu acho que esses são os benefícios assim muito poderosos. Então, Dario, como tu falou, tu já treina há 3 anos e manda um recado pro Dario daquela época. Então, se eu pudesse dar um conselho pro Dario de 3 anos atrás,
eu falaria que encaixou, bateu, né? Nada de ficar sustentando, Apaga, mas não bate. paga mais no bate, escondo a lesão, né? Então, bateu, começou de novo e é isso aí. Acho que esse é um conselho válido para quem está começando assim, né? Não se expor e se preservar, né? O treino, né? Ele comporta ali um certo nível de esforço, em alguns momentos um certo nível de dor, né? Mas a gente tem ali sempre a ferramenta na mão, né? Que é 3 tapinhos e tá tudo bem. A brincadeira continua e a gente vai aprendendo aos poucos, sem querer pular etapas, sem querer atropelar o desenvolvimento. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do podcast Na Ponta do Tatame. Você que ficou até o final do vídeo, curte, comenta, se inscreve, compartilha. Valeu, Dario. Os. Então esse foi o episódio, galera. Ih, esqueci.